Estamos aqui de novo, né? Nessa parte nesse vídeo, nessa etapa agora, eu vou estar mostrando agora como nós vamos estar dentro de uma tela principal, né? Seguindo o propósito de validação, onde eu tenho aqui um botão de clientes e um botão de carro, né? Esses botões aqui eu vou tirar porque não vou estar utilizando ele, porque foge um pouquinho da nossa regra. Então vê só, agora vamos estar utilizando todo aquele cadastro para validar, e com isso eu quero apresentar um recurso que o Frame tem, que eu acho muito interessante. É o recurso de mestre detalhe, né, na consulta. Um mestre detalhe na consulta. Também o Frame foi implementado uma persistência com mestre detalhe também, onde eu tenho um dado e uma lista de dependência. Na hora que eu salvo, digamos, o master, os detalhes também vão ser salvos, né? Isso vai ficar para mais à frente. Logo no final disso aqui eu vou exemplificar como que eu salvo utilizando o mestre detail. Mas nesse vídeo eu vou demonstrar como eu consulto usando o mestre detail, mestre detalhe, né? Porque o Frame ele me dá a condição de eu trazer o mestre e optar junto com o mestre vem todos os detalhes dele. Então eu trago o pai e junto com o pai vem toda a sua dependência, todos os seus filhos, né? No banco de dados aqui, para ficar bem claro como é que ele funciona, na hora que eu dou um select na tabela de usuário, ele me traz todos os usuários. Só que a tabela usuário dentro do nosso banco de dados, ela possui filhos. Então tem um cara dentro do banco de dados que é dependente de usuário. E essa tabela é a tabela tela, conforme o diagrama. Então eu posso ver aqui que na tabela de tela eu tenho o nome da tela, mas também tem um campo que faz referência. Novamente voltando à referência, o ID do uso dentro da tabela tela nada mais é do que uma referência. Ele é uma foreign key que aponta para a tabela de usuário. Então eu trouxe o código do usuário para apontar essa ligação. A ligação é feita pelo ID. Então eu tenho ali o primeiro registro, né? É o ID da minha tela número 3. Essa tela, o nome é veículo, que está associado a um usuário que tem o código 3. Mesma coisa está acontecendo aqui no quinto, né? O 3 eu falei, no quinto acontece a mesma coisa. Eu tenho uma tela que tem um nome que tem um código 5, que na realidade é associado com o usuário de código 3. Então o usuário de código 3 ele tem um veículo e o usuário de código 3 tem um cliente para acesso, né? Agora vamos fazer isso lá dentro do framezinho, como o frame vai se comportar com a consulta mestre detail, né? Tá aqui, estou aqui dentro. Para me exemplificar direitinho, vou vir aqui no main e vou começar, antes de ir lá para o modo gráfico, vamos começar aqui no modo só sem o modo gráfico, para conseguirmos pegar isso. Para conseguir pegar isso, tenho que criar uma consulta, né? Então criar o objeto de consulta é igual a new consulta. Vou passar, como sempre, a minha configuração, né? Porque eu preciso me conectar à base de dados. Tem minha conexão. Agora vê só a maravilha do frame. Para que o frame se comporte como mestre detail, eu tenho que trazer uma coleção de detalhes. Eu tenho um master, mas eu posso ter nesse master vários details para ele, vários detalhes. Normalmente é assim. Então eu tenho aqui na minha tabela de usuário, eu criei um novo atributo, um atributo que não existia até nesse momento do vídeo, né? Eu vou dar aqui um espaço, porque por enquanto nos vídeos anteriores nós trabalhamos com todos esses atributos. Agora eu tenho um em especial, é este atributo aqui com nome, que na realidade é uma lista. Então eu anotei como detalhe. Eu tenho uma anotação para isso, tem aqui um detail, né? E olha o que eu estou fazendo, eu estou criando um atributo que na realidade é uma lista normal na programação Java. Deu o nome de detalhe, poderia ser qualquer nome. Eu dei o nome de detalhe e dei um new, ou instanciei esse objeto aqui. Também criei os gets e sets disto cá. Então criei get sets,
e estou agora anotado esse atributo como detail. Isso me possibilita a seguinte situação: na hora que eu faço consulta ponto get, eu vou buscar um objeto, agora vai ser um objeto detail. A consulta é muito parecida com o que nós já vimos quando nós fizemos no login, trazendo só um objeto. Agora eu quero trazer esse objeto e eu estou falando para o frame que nesta classe eu tenho um atributo anotado como detail. Bacana? Então eu vou buscar o meu usuário, tem aqui normal, e vou dar eu vou filtrar ele pelo código. Eu vou falar que esse código será igual, mas não, como eu não vou trazer, vou informar esse valor direto, eu vou falar que ele é 1. Bacana? Então eu fui lá no banco de dados e consultei, como se eu consultasse um objeto só. Eu trouxe esse objeto filtrando pelo código 1. Quem é o código 1? O código 1 na tabela de usuário é o Josimar. Na tela, que é o detail dela, eu tenho o Josimar, ele só tem apenas um. O código 1 só tem apenas um dado lá na lista, beleza? Então vamos voltar. Olha só o que vai acontecer. Primeiro eu vou colocar isso aqui, vai me retornar um usuário, né? Tenho que fazer aquele famoso cast, converter isso aqui para o tipo de usuário. Então aparentemente seria um usuário, correto? Nós vamos imprimir os dados deste usuário. Então cout, olha só, eu vou imprimir o ID dele. Até aqui é normal. Uso.get o ID dele, e também vou imprimir o nome, e vou imprimir o nome dele, né? Deixa eu tirar isso aqui, só isso que eu vou get nome, só vou imprimir deste cara só isso aqui. Vou colocar aqui um separadorzinho. Bacana. Então vim aqui e imprimir o conteúdo aqui do retorno deste usuário. Só que eu também quero imprimir o detail dele, né? Para mim imprimir o detail, eu vou dar um for. Vou dar um for aqui. Bom, se eu vim aqui no meu usuário ponto get detalhe, na realidade esse get detail eu tenho uma lista, né? Ele vai me retornar uma lista de telas. Então, para facilitar a nossa programação, eu posso trazer essa lista aqui para o meu for. Bacana? Eu vou estar retornando isso aqui como tela. Beleza? Então vou buscar todos os detalhes, que é uma lista. Eu vou percorrer essa lista imprimindo aquilo que me interessa dos detalhes. Então vou imprimir isso aqui, ó. Como é uma tela, o ID desta tela que eu peguei pela interação aqui no laço, get ID da tela, e vou dar um get tela.get nome da tela. Então você pode observar que da forma que nós fizemos aqui, já estou indo buscando, pelo menos a ideia é essa. É ir lá, pesquisar um objeto, trazer esse objeto e junto com esse objeto tudo aquilo que está atrelado a ele. E o que está atrelado nada mais é do que o meu detalhe. Então vamos executar, ver se isso aqui vai funcionar. Bom, vamos ver o que nós tivemos aqui. Bom, no caso dessa consulta, né? Eu tenho o Josimar, bacana, e tenho a tela que o Josimar está atrelado. Então eu trouxe o detalhe do Josimar. Então o Josimar tem apenas uma tela atrelado a ele, como está no nosso banco de dados. Só tem um cliente atrelado a mim. Funciona beleza. Agora eu tenho mais um cliente. Deixa eu buscar agora um que tem duas telas. Se não me engano é esse cara aqui, ó.
que é o código 3. Esse cliente 3, aqui na tela eu tenho, o 3 tem a tela veículo, o 3 tem a tela veículo, 3, opa, aqui já ordenei aqui por código, né, por ID, por essa coluna. Então eu tenho aqui, ó, esse cara aqui, que é o meu usuário 3, ele tem veículo e tem cliente atrelado a ele. Vamos ver se o frame vai entender assim também. Vamos executar aqui. Então você pode observar que o frame trabalha filé. Muito bom isso aqui, porque eu posso trazer todos os detalhes que estão atrelados a esse cliente em um select. Eu dou um select no meu objeto, e esse objeto ele vai ser retornado junto com seus details, desde que eu utilize esta função get objeto detalhe, né? Está em português, né? Então essa parte foi só para exemplificar esta consulta, porque vamos estar utilizando essa forma de consulta lá com o nosso na nossa tela agora, no modo gráfico agora. Eu vou finalizar esse vídeo e jazinho eu volto.